Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que a bondade, a misericórdia, o grande amor do nosso Senhor esteja presente no nosso coração. Que Ele possa falar a cada um de nós de maneira apropriada nessa noite. E que Ele nos conduza segundo a sua santa vontade. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo de número 3. Vamos ler dos versículos 1 ao 13. O livro do Gênesis, capítulo número 3, versículos de 1 a 13, palavra do Senhor que diz: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos em tua casa, em tua santa presença. Nós que somos pecadores, que somos falhos, que somos frágeis, nós que precisamos tanto do teu amor e da tua graça, nós que necessitamos a cada momento da tua misericórdia, porque não há mérito nenhum em nós, apenas deméritos. E nós precisamos que o Senhor nos fale nessa noite ao nosso coração, coração cansado, sobrecarregado, ferido, coração que precisa tanto de ti, Senhor. Ah, Senhor, Tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador de todas as coisas. E Tu és também o nosso Pai, o Deus que cuida e que se compadece de nós. Tem misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, e fala, Senhor, ao nosso coração. E fazes assim, Senhor, por causa da Tua graça e da Tua misericórdia e do Teu tão grande amor por nós. É como nós oramos no nome de Jesus. Amém. As armadilhas espirituais em Gênesis 3. Nós chegamos ao terceiro sermão dessa série e ainda teremos mais um sermão. E eu quero apenas fazer um breve release do que vimos até aqui. Na mensagem anterior fomos instados a refletir com base na exortação de Paulo em 2 aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, que é necessário vigilância para que não venhamos a ser derrotados por Satanás, porque nós conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer, os seus ardis, as suas astúcias, as suas artimanhas. Aprendemos também que, na realidade, muitos cristãos percorrem uma jornada espiritual com os olhos fechados para a vida espiritual, fechados para a sutileza de Satanás, tropeçando repetidamente nas mesmas ciladas que desde o Éden conduziram nossos primeiros pais, Adão e Eva, à queda. Nós aprendemos também que os laços do maligno raramente se apresentam com aparência de perigo. Em vez disso, eles se vestem com mantos de aparente virtude, se disfarçam de boas rotinas, se misturam aos hábitos do nosso dia a dia e se fazem como se fossem inofensivos. É assim que o engano se perpetua, sorrateiro, sedutor, revestido de promessas douradas que ocultam
espinhos mordazes e fatais. E assim, sem se dar conta, muitos acabam enredados na mesma antiga narrativa da serpente que levou os nossos primeiros pais à queda. Narrativas reencarnadas ao longo das gerações, enquanto a serpente paciente e estratégica continua adaptando suas velhas armadilhas em novos disfarces. Nos últimos sermões abordamos a armadilha da comparação inapropriada, a armadilha da ofensa, a armadilha da acusação e a armadilha do isolamento. Hoje nós falaremos sobre mais uma armadilha, a armadilha da ocupação indevida. Perceba que no versículo de número 6, Eva assume um papel que não era seu. A armadilha da acusação, da ocupação indevida, ela vai se desenvolver em dois vieses. O primeiro é quando alguém assume uma ocupação que não deveria assumir porque não recebeu de Deus esse encargo. E a segunda ocupação indevida é quando a pessoa está fazendo a coisa certa, todavia na hora errada, porque deveria estar em período de adoração ao Senhor. Eva, no versículo 6, ela passa a ocupar algo que não era seu. Ela passa, então, a decidir o que era bom e o que era mal, a parte da revelação do Senhor. A palavra diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, Eva faz um juízo, ela se torna uma juíza moral, usurpando o papel e a autoridade do Senhor, porque o Senhor diz, desta árvore não comereis. Não era o fato se era boa ou se não era boa aos olhos. Não era essa a questão é que a palavra do Senhor havia sido empenhada. Em outras palavras, Eva assume uma ocupação que não era sua. Eva se ocupa de um papel que não era seu. Eva se expõe a um perigo que não devia correr. Aliás, além de imprudência, é tolice se expor a um perigo desnecessário. E foi exatamente isso que ela fez. Você percebe que o Senhor não conferiu a Eva um papel de dialogar com a serpente, com o tentador, nem tampouco de avaliar moralmente se o fruto proibido, se era bom ou se era ruim, nem de decidir sozinha sobre o bem ou o mal, sem sequer consultar ao seu marido Adão. Você percebe que Eva ultrapassou todos os limites estabelecidos pelo Senhor. Você consegue entender que Eva quebrou o seu papel no pacto da criação quando deveria ser ajudadora de Adão. A palavra ajudadora no hebraico é a palavra ezer. E não deve ter nenhum problema para as mulheres ser ezer do marido. Ezer é ajudadora. O Senhor se dirige ao seu povo dizendo, eu serei ezer de Israel. O Senhor se coloca como ajudador do seu povo. Aliás, sem a ajuda do Senhor, nós não conseguiríamos fazer nada. Então, qual é o problema de ser ezer? Ela deixa a sua função de ser ajudadora para outra função. Preste atenção. Deus havia dado ordens explícitas, claras, precisas para Adão. Do versículo 16 ao 17 do capítulo 2. Antes mesmo da criação de Eva. Cabe-nos, portanto, entender que Adão tinha a responsabilidade de transmitir essas instruções do Senhor à sua esposa e de protegê-la. O mandamento protegeria os nossos primeiros pais. Mas Eva, ao se engajar sozinha no diálogo com a serpente, ela se colocou como uma intérprete autônoma da vontade de Deus. É claro que isso não daria certo. Porque ela não havia recebido tal designação do Senhor. Eva passa de adjuntora, de ajudadora de seu marido, a deliberadora solitária, em vez de consultar seu marido e recorrer ao mandamento de Deus como autoridade suprema em sua vida. Eva assume para si a avaliação do fruto, julgando-o, por que não? Se parece bom para comer. Por que não? Se é agradável aos olhos. Por que não? Se é desejável para dar entendimento, por que não? Ouçam, queridos, tais avaliações refletem a autonomia moral, o que representa uma invasão do espaço da autoridade divina. Eva ocupa um lugar que não era seu.
Mas Eva não é a única a inverter funções, a buscar ocupação que não era sua. Percebam que a serpente, ela também faz o que não devia fazer. Ela planta dúvida no coração de Eva. Ela se coloca também no espaço de julgadora, de juíza, e assume o papel que é do Criador. E Eva colabora com a serpente para isto. Contribui para a distorção da verdade, são os versículos 4 e 5. Isso mostra que Eva deixou sua posição de confiança e de obediência e entrou num lugar de autonomia indevida. Aliás, foi sempre esse o propósito do ser humano, a autonomia. A despeito da vontade do Senhor. A autonomia foi o que Eva buscou, foi o que Adão buscou. Então ela passa a se ocupar de um debate que deveria ser encerrado com a fé e a submissão. Aliás, queridos irmãos, há debates que devem ser encerrados com o argumento da fé e da submissão. Não temos que debater. Nós somos servos. Somos discípulos e o nosso mestre se chama Jesus e nós precisamos nos render por fé e por obediência à vontade dele. Então há debates que nós não entramos. Há questões nas quais nós jamais devemos enveredar. Mas a ocupação indevida estava no ato da serpente, trazendo desequilíbrio na ordem da criação. A serpente, uma criatura, questiona a ordem do Criador. Como pode uma criatura questionar a ordem do Criador? E Eva, em seu turno, portando em si a imagem de Deus, se submete à mensagem da criatura, ao invés de se submeter à mensagem de Deus. Invertendo a ordem criacional e revelando a ocupação indevida de posições e de funções, completamente o contrário àquilo que o Senhor estabeleceu. Vocês percebem isso? Percebem que há ordens que são estabelecidas pelo Altíssimo e que a quebra dessas ordens vão trazer uma quebra para nós. Nós é que somos quebrados quando quebramos a ordem do Senhor. Essa armadilha é particularmente eficaz no mundo de hoje, no mundo moderno, onde nós buscamos ocupar, fazer e fazer e fazer. E parece que nós nos esquecemos de estar na presença do Senhor em descanso, em meditação, na busca da verdadeira vontade do Senhor que está revelada em sua palavra. Notem que em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 a 42, vemos essa mesma armadilha da ocupação indevida ilustrada na história de Marta e de Maria. Só que de uma forma diferente. Enquanto Eva assumiu uma ocupação que não era sua, Marta vai exercer uma ocupação que sim, era sua, mas na hora inapropriada, na hora indevida. Enquanto Jesus e seus discípulos estavam a caminho, a palavra diz que chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta abriu sua casa para ele. E Marta tinha uma irmã chamada Maria, e esta se assentou aos pés de Jesus, ouvindo tudo aquilo que o mestre dizia. E Marta estava distraída com todos os preparativos que precisavam sim ser feitos. Então Marta se aproximou e perguntou ao Senhor porque ela estava incomodada, porque sua irmã estava ali, quedada, inerte, aos pés de Jesus. Senhor, você não se importa que minha irmã me deixe sozinha fazendo todo o trabalho? Diga para ela me ajudar. Talvez, se fôssemos nós, diríamos, sim, Maria, ajuda um pouco a sua irmã. Mas não, Jesus. Jesus responde a Marta de maneira muito doce e diz, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta demais com muitas coisas, mas poucas são necessárias, ou na verdade apenas uma. Apenas uma. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Queridos, Marta não estava fazendo nada de errado. Não. Cuidar das coisas da casa, dos preparativos. Afinal de contas, ela estava em sua casa com o próprio Deus encarnado. Ela estava servindo a Jesus. No entanto, sua ocupação se tornou uma armadilha quando a removeu de estar diante do Cristo.
coisa mais importante do mundo que ela teria a fazer naquele momento era estar ao lado de Maria, aos pés de Jesus, ouvindo-o ensinar. E ele disse, a sua irmã ficou com a melhor parte. E qual é a melhor parte? É fazer a coisa certa na hora certa. E não se valer da ocupação indevida quando se deve fazer outra coisa. É quando nós estamos na casa do Senhor e a nossa mente está em outro lugar. É quando no dia do Senhor, sob qualquer motivo, deixamos de vir e não valorizamos o dia do Senhor, que para nós é tão importante como o sábado cristão. Falamos tanto disso, ensinamos tanto disso nas nossas escolas bíblicas. Reafirmamos com tanto vigor. Mas quantas vezes nos esquecemos disso? Ouçam, queridos irmãos. A vida moderna nos impõe a aceleração das coisas. E a vida pós-moderna impôs a relativização do valor das coisas. Então a gente vive num misto de modernidade e de pós-modernidade. Vivemos na lógica do ritmo alucinado, frenético da fábrica, que não pode parar. E também no ritmo alucinado e frenético do mercado, que não pode parar de vender. E para atender a aceleração das coisas e também a relativização das coisas, mais ainda trabalha a fábrica e mais ainda trabalha o mercado. E qual é a lógica de tudo isso? A lógica é essa: a fábrica produz para o mercado e o mercado vende para a fábrica. E onde nós entramos nisso, nessa lógica? Enquanto mercado, precisamos produzir sem parar, sem questionar valores, princípios. E enquanto mercado, precisamos vender sem parar. Então estamos sempre correndo contra o tempo. Correndo. E corremos para garantir a satisfação do cliente. E às vezes nós somos o cliente e outras vezes nós servimos ao cliente. Acontece que o cliente sempre tem razão. E nessa lógica do mercado e da fábrica e do mercado, não há espaço para o Senhor. Percebam que transportamos essa lógica da fábrica e do mercado para as nossas relações pessoais e nelas nós nos perdemos sem a presença de Deus e de Sua palavra. Porque não há mais espaço. E dizemos, o tempo não para, eu não posso parar, não podemos parar de correr, temos que trabalhar, o meu nome é trabalho, é ocupação. Mas quem disse que tem que ser assim? Agora a pergunta, como saber se você caiu nessa armadilha da ocupação indevida? Talvez seu tempo de oração esteja apressado ou frequentemente ocupado demais devido a tantas tarefas e não dá para parar mais, não dá para tirar um tempo de qualidade com o Senhor. Não dá para refletir nas coisas do Senhor, não dá para ouvir a voz do Senhor, mercê da sua palavra revelada. Não dá. Porque você se sente ocupado demais. E lá na frente, esse sentimento vai se transformar em culpa. Porque já não se consegue mais descansar. As atividades passam a não ser mais produtivas e isso não consegue encher o nosso coração porque não enche, porque esse vazio que nós temos dentro de nós só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Queridos, talvez você sirva em vários ministérios, mas você espiritualmente está seco. Se tornou árido. O seu coração se tornou acre. Você já não consegue mais ouvir a doce voz do Espírito, porque o seu coração azedou, porque a vida te oprimiu, e você não consegue mais ouvir o Senhor. Tudo que você ouve é o próprio coração caído. E tem dificuldade de estar em silêncio com Deus, sem verificar o celular a todo momento, sem passar a lista de tarefas, de afazeres. Há tanto a ser feito, há tanta coisa.
Agora a pergunta que não se cala é: como sair dessa armadilha? Queridos, para sair da armadilha da ocupação indevida, que drena a nossa alma e transforma até o relacionamento com Deus em mais uma tarefa na agenda, é preciso retornar à essência. Que essência, pastor? A essência de que nós fomos chamados para sermos filhos e não meros servos estressados. Filhos. Porque filhos desfrutam da casa do Pai, filhos desfrutam da companhia do Pai, filhos desfrutam do Senhor, se sentem bem, está aos pés de Jesus. Mas servos estressados não param de correr de um lado para o outro e já perderam o sentido do serviço. Vocês sabem qual é o sentido, o verdadeiro sentido do serviço, sabem? O verdadeiro sentido do serviço cristão, sabem? O verdadeiro sentido do serviço cristão é deleitar-se no Altíssimo. Se não houver deleite, tudo é debalde. Quando os nossos primeiros pais trabalhavam no jardim, Adão em seu turno, Eva no turno dela, fazendo aquilo que era próprio de suas funções, eles se deleitavam no Senhor. Todos os dias eles se deleitavam no Senhor, mas nós perdemos isso. Essa loucura moderna e pós-moderna, essa miscelânea nos afastou do nosso Senhor. Nós perdemos. Ouçam, queridos. Em Gênesis, no capítulo 18, versículos 1 a 8, encontramos a belíssima história que coloca no lugar certo tanto o trabalho quanto a contemplação. Ouçam. Lá, nos carvalhais de Manre, à sombra das árvores antigas e sob o intenso calor do dia, Abraão levantou seus olhos e viu 3 homens à porta de sua tenda. Então, a palavra diz que com o coração pronto e mãos diligentes correu ao encontro deles, mandou preparar um pão fresco assado ao borralho. Eu gosto disso, pão assado ao borralho. Na tradição bíblica e na antiga tradição do Oriente Médio, era comum preparar pães achatados sem fermento e cozê-los colocando a massa diretamente sobre as pedras aquecidas ou sobre as brasas entre as cinzas da lareira. O resultado é um pão com leve sabor defumado e uma textura firme, símbolo da simplicidade da vida cotidiana no deserto e nas tendas dos nômades, como acontecia com Abraão. Então ele manda preparar aqueles pães, e depois disso ele corre a escolher o novilho mais tenro, trouxe coalhada e leite, prepara aquele banquete, fez-se servo à mesa do mistério na presença do Senhor, oferecendo a sua hospitalidade ao Altíssimo. E ali, entre o sagrado e o simples, o Eterno visitava o tempo. O banquete preparado estava e servido também estava, mas mais do que comida havia comunhão. E Abraão estava ali. Ele não se assentou. Ele permaneceu de pé em silêncio, reverente, olhos fixos, alma desperta, contemplando o Senhor. Percebe? Trabalho e contemplação. É isto que o Senhor está falando. Nós precisamos nos ocupar. O Senhor não tem filhos desocupados. O reino do Senhor é um reino para pessoas ocupadas. É um reino de homens e de mulheres que se ocupam com as coisas do reino, mas, ao mesmo tempo, contemplam o Eterno. Contemplam o Senhor, param diante de Jesus e se detêm aos seus pés para ouvi-lo falar. Quanto tempo não acontece isso com você? Há quanto tempo? Será que nós não sabemos que há um tempo para o serviço, para os pés que correm, para as mãos que fazem, mas também há um tempo para estar na presença do Senhor?
parar todas as coisas e apenas contemplar com o coração. Queridos, há visitas que não pedem pressa, apenas presença. Você crê? E naquele dia, nos carvalhais do Manre, o céu tocou a terra e Abraão viu. Quantas vezes o sol tem tocado a terra? O céu tem tocado a terra. E nós não temos visto. Porque estamos ocupados demais. Estressados demais. Mas hoje o Senhor nos chama a atenção, filhos, ouçam. É bom que se ocupem, mas há uma ocupação certa. E há uma hora certa também para essa ocupação. Porque é preciso nos desconectarmos do exemplo de Eva. É preciso reverter o padrão de Eva. Mas como? Você pode perguntar. Em primeiro lugar, volte à presença de Deus antes de qualquer atividade. Volte-se a Deus. Eva caiu porque se afastou da presença de Deus e assumiu uma função que não havia sido entregue a ela. Não era a função de Eva. Da mesma forma, muitos caem hoje ao tentar fazer aquilo que Deus não separou para que fizessem. E já não podem mais estar na presença do Senhor. Há um princípio aqui. Nós não fomos criados primeiro para produzir. Não. Nós fomos criados em primeiro lugar para andarmos com Deus no jardim. Louvado seja o nome do Senhor. Então comece o seu dia em silêncio. Silêncio na presença do Altíssimo. Silêncio na presença do Senhor Jesus. Mesmo que sejam por 5 minutos, eu não sei a sua rotina, mas sem celular, sem nada que lhe distraia, apenas para ouvir, para contemplar, para respirar e se render diante do eterno Jesus. Segundo, desconfie sempre da voz que te apressa. Porque pode ser a voz da serpente. A serpente colocou Eva na pressa. Num modo de decisão apressada. Desconectada do Senhor, desconectada de Deus. E hoje a serpente continua a soprar nos nossos ouvidos a dizer: você tem mais o que fazer. Para que perder tempo? Mas, queridos, isso é mentira. É mais uma astúcia, uma artimanha da serpente. O princípio aqui é que Deus não ama a sua produtividade em primeiro lugar. O Senhor ama você. É você que Ele amou. Ele não morreu pelo produto que você lhe ofertaria. Não, Ele morreu por você. É com você que Jesus está preocupado. Diga não ao impulso de estar sempre ocupado. Aprenda a desocupar-se para se ocupar de Deus. Terceiro, redefina o valor do descanso. O Senhor criou todas as coisas em 6 dias e no 7º Ele descansou. Por quê? Ele estava cansado? Não. Pedagogicamente, em sua didática excelsa, Ele descansou. Para ensinar a mim e a você exatamente isso, o dia do descanso. Por que nós valorizamos tanto o dia do Senhor? O domingo como o sábado cristão? Porque a nossa vida, ela orbita ao redor do culto. A nossa agenda, a agenda da nossa casa, da nossa família, e precisamos desde logo ensinar aos nossos filhos que a nossa vida vai orbitar em torno do culto. Vivemos para o culto, vivemos para a adoração. O céu será um culto eterno.
Então, quem não gosta de culto, como irá para o céu? Você percebe? Então você está tentando se justificar pelo desempenho e não pela graça. Não é o seu desempenho que vai te fazer salvar, querido. O que já te salvou é a graça do Senhor. Então, apenas aceite o convite dele. Vinde a mim todos os que estáis cansados, apenas aceite, porque nós cansamos, nós nos enfadamos, nós adoecemos. E precisamos de descanso. Qual é o princípio aqui? O princípio é que o descanso não é um luxo, mas é uma forma de demonstração da nossa fé. Eu posso parar de trabalhar no dia do Senhor, porque eu sei que o Senhor há de prover todas as coisas. O maná era distribuído pelo Senhor todos os dias da semana, exceto no dia do sábado. Por isso que na sexta a porção era dobrada, eles pegavam a porção dobrada do maná, que não se estragava para o sábado, mas se fizesse isso em outro dia, se estragava. Então, quando nós descansamos, nós colocamos o nosso coração no Senhor e dissemos: Senhor, eu confio na sua santa providência. Por isso eu paro tudo para adorar o Senhor. Agende momentos de descanso com a mesma seriedade que você agenda ministérios. Honre o princípio do sábado cristão no seu coração, não se ocupe além do que é devido. Ah, pastor, só tem um domingo. Não é verdade. Não é verdade. Você sabe que não é. Quarto lugar, saia da lógica da serpente e volte à confiança do Pai. Eva se envolveu com o que parecia útil, bonito, poderoso, agradável, atrativo. Não passava de desobediência disfarçada. Ela estava desobedecendo. E às vezes é exatamente isso, o ativismo. É rebelião fantasiada de zelo. Qual o princípio que é aqui? Não aceite um chamado que Deus não te deu. Não aceite um chamado que Deus não te deu. Eu gostaria muito de ser pastor. Pois não? Você ama estudar a palavra do Senhor? Você gasta tempo com o Senhor em oração? Você gosta da pesquisa bíblica? Você gosta do contato com as pessoas, da visitação, do trato das ovelhas? Você gosta de, após as reuniões, os cultos, permanecer mais tempo para orar com os irmãos? Você sente compaixão pela dor do outro? Percebe? Ou eu quero porque quero? As coisas não encaixam. Nós demonstramos de fato o nosso chamado a partir daquilo que nós apresentamos como trabalho para a glória do Senhor. Então não aceite um chamado que Deus não te deu. Revise seus compromissos ministeriais e pergunte: isso nasceu da vontade de Deus? Ou da pressão dos outros? Ou do meu próprio coração? E se curve à vontade do Senhor. Eu quero concluir com breves palavras dizendo: a nossa defesa contra a armadilha espiritual da ocupação indevida não é largar tudo, não. Mas voltar ao centro da vontade de Deus. Ao lugar onde Deus nos colocou. No lugar onde Ele fala conosco. Onde o ser precede o fazer. E onde a graça nos sustenta mais do que listas de afazeres. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, eis a Tua palavra lida e proclamada nessa noite. Eu te peço, Senhor, que Tu possas continuar falando ao nosso coração. Que Tu possas continuar ministrando em nossa vida, Senhor.
Dá-nos o conhecimento, Senhor amado, da tua verdadeira revelação que vem por meio unicamente da revelação especial do Senhor, que é a sua palavra. Senhor, dá-nos o conhecimento que vem dela. Nós não queremos ser levados por ventos de doutrinas. Não, Senhor. Mas queremos ser conduzidos por tua voz somente, quando ela fala por meio da palavra. Ajude-nos, Senhor, a compreensão. Quebranta o nosso coração, o meu coração em primeiro lugar, e o coração do meu irmão e da minha irmã. E que nós possamos ser melhores, Senhor. Dá-nos um coração segundo o teu coração, Jesus. E quebranta-nos. Faz assim para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém.